Terezinha, só a doutora Inês que não apareceu aqui ainda, né? Aí eu não sei como é que fica para a senhora passar a Ai, palavra ai, para ela. ai, Inês, deixa eu dar uma chamada nela, pera lá. Será que ela está com algum problema? O que é isso, gente? Tem um macaquinho por aí? Eu mexendo com o tentando ficar. Então, bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação iniciarmos essa semana com um debate que é da mais suma importância em todos os tempos, mas nesses atuais, muito mais. Nós vamos falar de masculinidades neste evento, que é uma realização da Escola de Magistrados da Terceira Região, a EMAG, e da Comissão de Equidade de Gênero do TRF-13, Masculinidades em Debate. Por que falar sobre masculinidades? A coordenação deste evento está a cargo do Rafael Rios Ribeiro, que é analista judiciário e membro da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a desembargadora federal Inês Virgínia, que também é membro da comissão, e minha, que sou diretora da escola e também presidente da Comissão de Equidade de Gênero. Hoje atuará como mediadora a juíza federal Letícia Dea Banks Ferreira Lopes, também membro da Comissão de Equidade de Gênero, e teremos como palestrantes Fábio Souza, psicoterapeuta e Pedro Figueiredo, empreendedor social e publicitário. Este evento se torna muito mais importante ainda nestas épocas em que a pandemia já se estende demais e muitas questões que trazem como centro a pessoa estão aflorando, porque em quarentena as pessoas já começam a sentir bastante necessidade de falar sobre as questões sociais, sobre as questões pessoais, as relações interpessoais. O tema da mulher é um tema sempre muito recorrente, e este é o mês da mulher. Nós começamos na semana que vem um evento específico que durará todo o mês, relativo à mulher, mas precisamos também falar dos homens, que têm também as suas questões, e, afinal de contas, o mundo é feito para ambos, e nós precisamos entender as particularidades, as peculiaridades de cada gênero e saber conviver bem. E também os homens precisam ter aqui o seu espaço para falar das suas questões, das suas aflições, das suas reflexões. Então, essa semana nós estaremos tratando desses temas e tenho certeza será de extrema importância para todos. Eu vou passar primeiro a palavra ao Rafael, que é o idealizador desse programa, e ele vai passar umas primeiras informações e depois nós seguimos na programação. Rafa, é com você. Olá, bom dia a todas, todos e todes. É com muito prazer que a gente inicia a programação do evento Masculinidades em Debate hoje, com o tema Por que falar sobre masculinidades, com a presença dos queridos Pedro de Figueiredo, Fábio de Souza. Eu agradeço a Comissão de Equidade, a EMAG, sabe, a todo mundo que pensou, que se disponibilizou para organizar esse evento e está aqui também na execução. Agradeço a doutora Letícia, mediadora de hoje, e acho muito importante que a gente traga o tema das masculinidades
para dentro do judiciário. Um grande amigo querido, o Ismael dos Anjos, ele costuma comentar que talvez masculinidade não seja o tema mais importante a ser tratado, mas ele perpassa todos os outros temas importantes a serem tratados. Então, é com muita alegria que esse evento se inicia hoje. Eu acho que nós teremos a oportunidade, nesses 4 dias de evento, de pincelarmos alguns assuntos interessantes e muito conteúdo para que as pessoas também busquem as informações e se aprofundem. Eu acho que é necessário a gente trazer consciência para o debate, é necessário que, principalmente nós homens, nos responsabilizemos pelo debate, que a gente ocupe o nosso lugar também, sem qualquer pretensão de protagonismo, mas ocupando o nosso lugar também na questão da discussão pela equidade de gênero. Então, é isso, estou muito feliz, agradecido e honrado com a presença, agradeço a todas as pessoas palestrantes que toparam o convite de pronto, agradeço ao público presente, agradeço a todas as pessoas envolvidas, à EMAG, aos servidores da EMAG, servidoras da EMAG. Então, eu passo a palavra agora à doutora Inês Virgínia, que também é uma das coordenadoras do evento, idealizadora, que pensa junto também na comissão. Então, doutora Inês, por favor. A senhora está sem som, doutora Inês. Está mutada. Olá, bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui hoje. Quero cumprimentar os palestrantes dessa manhã, e também a mediadora, a doutora Letícia, a doutora Terezinha, e o Rafael. O Rafael gentilmente me coloca como organizadora desse evento junto com ele, mas ele que pensou em tudo, e eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa palavra masculinidades, pode ser uma ignorância minha, mas foi há 3 anos atrás, quando o Rafael me disse que existia isso, existiam homens pensando nessa questão de ser homem, de ser um homem numa sociedade plural que respeitasse a mulher. Não que todos os homens que precisem saber que isso é uma vertente da masculinidade, ou isso é o termo masculinidade, mas eu fiquei bem encantada quando o Rafael me falou disso, e desde então a gente tem procurado compreender melhor. Eu digo a gente mesmo, a gestão do tribunal, a Terezinha como presidente, o Rafael propõe trazer o filme O Silêncio dos Homens, a gente exibe na IMAG, que à época era dirigida pelo Dr. Lutardelli, na presidência do tribunal da doutora Terezinha, e hoje, para minha alegria, os dois, junto com outros membros importantes e igualmente atuantes, integramos a comissão da equidade de gênero do tribunal. Então, o doutor Ricardo e a doutora Márcia são os que não foram mencionados ainda, e aí hoje a gente já tem a doutora Letícia na mesa, temos o Rafael e a Terezinha, então somos esses 7 que estamos aí na comissão pensando, e nada melhor do que começar o ano com o primeiro evento sobre masculinidades. Tudo passa por isso, realmente, Rafael. Todos os temas, não preciso falar de violência contra a mulher, ou de igualdade da mulher no trabalho, ou de respeito à mulher na divisão dos trabalhos domésticos, nem respeito nessa parte da divisão do trabalho doméstico, é uma consciência mesmo. Então, a masculinidade é um tema que precisa ser falado muito. Eu desejo um excelente evento, agradeço imensamente pela participação de vocês na manhã de hoje, e ao público pela inscrição, pelo interesse em todos os dias dessa semana. Muito obrigada. Bom dia a todos. Coube a mim iniciar a primeira palestra, do evento Masculinidades em Debate, hoje com o tema Por que falar em masculinidades? Sem dúvida é um privilégio começar. Estou aqui para aprender, fico feliz que a escola, na pessoa da doutora Terezinha, a Comissão de Equidade de Gêneros, tenha trazido esse tema para dentro do tribunal. É um tema que, de fato, importa a todos.
Eu não vou me alongar, porque eu tenho menos coisas interessantes a falar do que os nossos queridos palestrantes. Vou iniciar passando a palavra ao Fábio. Fábio Souza, ele é psicoterapeuta junguiano, de abordagem junguiana, criador e facilitador do coletivo Ressignificando Masculinidades, grupo que promove conversas entre homens para abordar questões e demandas das masculinidades contemporâneas. Então, abra a palavra, Fábio. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Quero agradecer o convite, estar aqui integrando essa mesa junto com o Pedro, com todos vocês. Fico muito feliz e honrado, né, de estar aqui falando um pouquinho, trocando um pouco, né, do que eu venho estudando, né, exercendo nesses últimos anos sobre essa temática. Agradeço o convite, agradeço o Rafa por fazer esse convite, né, para que eu estivesse aqui hoje. Todo mundo que está acompanhando, que vai assistir ainda, muito obrigado aí pela audiência. E eu acho que vocês já introduziram muito bem, né, quando vocês colocaram que é uma temática, né, a gente falar sobre masculinidades que atravessa diversas questões, né. Quando a gente fala dessa questão de masculinidade, a gente está falando sobre violências, né, violência contra as mulheres, violência contra a comunidade LGBT+, a gente está falando da violência também que os próprios homens, em alguns níveis, né, também sofrem por conta dessa estrutura patriarcal, machista, né? A gente está falando também sobre questões de raça, sobre sexualidade. Então, eu vejo o tema, né, como um tema bastante abrangente, que realmente atravessa aí várias questões, né? E aí, quando a gente pensa nesse tema, né, por que falar sobre masculinidades? Né, me vem uma interrogação do para que estamos falando, né, quais são os nossos objetivos, né, o que a gente espera com essas discussões, né, com essas conversas. É uma temática que tem crescido muito, né, ganhado publicidade, cada vez mais tem se buscado, né, muito ali pelo guarda-chuva do masculinidade tóxica. É uma temática, um gênero que vem ganhando aí visibilidade, vem ganhando mídia, né? Eu entendo que a gente está aqui trazendo essa temática muito movimentado e instigado pelos movimentos feministas, né? Que há anos, né, séculos já vem trazendo questões de gênero, questões das mulheres, né, da equidade, do respeito, como são questões que muito provavelmente sempre, né, tiveram respeito também a nós homens, né, mas só agora, parece que nos últimos anos, existe uma movimentação, né, de homens para se apropriar disso no sentido de se responsabilizarem, né, e no sentido de entendermos que nós, enquanto homens, né, temos um papel fundamental, né, de responsabilidade e responsabilização nas questões de equidade, nas pautas, né, identitárias, nas pautas relacionadas à sexualidade, como que nós, né, por estarmos numa posição de privilégio, quando a gente pensa numa sociedade que é estruturalmente machista, né, e patriarcal, que os homens estão ali na maioria das posições de poder, né, seja no grande poder ou no micropoder, né, a gente tem esse papel, né, de protagonismo e, consequentemente, por estarmos ali inseridos nessas estruturas, nós também somos privilegiados, né, e como que a gente pode utilizar desse privilégio para trazer, né, essa conversa para a pauta, para colocar luz, né, sobre esse tema. E quando a gente fala, né, sobre masculinidades, eu acho que é importante a gente, pelo menos eu trago, né, acho que talvez 2 grandes pilares, né, e aí talvez a pandemia, a quarentena tenha amplificado, né, e colocado mais evidência em algo que já acontecia, não é um fenômeno consequente da pandemia, né, a questão da violência contra as mulheres. A gente viu, né, no início da pandemia como os registros aumentaram, né, como houve ali um aumento de denúncias, foi um assunto que ganhou ali uma certa evidência, que por conta do isolamento, né, por conta das famílias estarem mais juntas, os homens estarem, né, dentro de casa, as mais diversas formas de violências, elas se
mostraram, né? Talvez elas se amplificaram, né? Elas tiveram ali uma maior evidência. E aí a gente pode pensar tanto nas questões, né, que a gente já presenciava das mulheres, como jornadas triplas, né, de trabalho, família, crianças, cuidados domésticos, como que isso se amplificou mais ainda, né, uma vez que ela está em casa, e o homem também, o homem muitas vezes não tem ali uma participação ativa, né, e funcional dentro dessa dinâmica desse sistema familiar. Então acho que a gente pode partir desse universo micro, né, para ampliar isso para outras questões, né? Então a gente tem ali um aumento da questão das violências, a gente tem também um evidente número, né, de homens que tiveram a redução salarial ou a perda do emprego, como que isso afeta diretamente esse lugar, né, de uma masculinidade que a gente pode chamar de tradicional, conservadora, né, que coloca o homem ali como o provedor, como se essa fosse, muitas vezes, né, a única responsabilidade ou o único papel que ele tem enquanto homem, né, dentro de casa, dentro desse sistema familiar, como que isso afetou diretamente, né, a questão do homem nesse lugar de homem da casa, de provedor, de que fornece sustento, né, como que isso fragilizou muitas vezes as relações, como que isso fragilizou esse homem, e muitas vezes sem ter recursos, né, para poder entender como que isso o afetou, ou como que isso não é uma responsabilidade única e exclusiva, né, que esse não é o único papel que ele exerce enquanto homem, né, dentro da sociedade, dentro de uma composição familiar, pode ter gerado ali sentimentos, né, ações, atitudes, muitas vezes agressivas por não conseguir lidar com aquela situação, né, muitas vezes agressivas contra si mesmo, né, um aspecto que a gente também viu aumentar muito na pandemia são alguns transtornos, né, como ansiedade, como depressão, como as pessoas sofreram e ainda estão sofrendo muito, né, com a questão do isolamento, do distanciamento, e como que tudo isso tem nos afetado, né, enquanto comunidade, coletivo. E aí eu trago também, né, para essa questão das masculinidades, né, para essa questão dos homens. É muito comum que meninos desde sempre, né, escutem frases que vão moldar ali de alguma forma o entendimento deles do que é ser homem, né, do que como um homem se comporta, como um homem age, e frases que, né, vão desde homem não chora, isso é coisa de menina, isso não é coisa de homem, vira homem, né, seu viadinho, coisas que vão moldando esse imaginário, né, do que é ser um homem. E é interessante a gente pensar nessa origem, porque essa reprodução, né, dessas falas, ela acontece ao longo de uma vida inteira, né, desde a infância até a vida adulta. E isso pode se dar desde o núcleo familiar, né, a forma como essa criança, esse menino é educado, até como isso é reproduzido na sociedade, né? É muito comum fora de casa a gente ouvir isso, os meninos, as crianças ouvirem isso, e isso vai estruturando, né? Então, quando a gente diz que é uma forma, né, de dizer como que essa masculinidade ela é construída, ou como que ela deve ser, não é que ninguém chega e fala, né, você tem que fazer isso, você tem que ser dessa forma, enfim, mas como que culturalmente, né, essas falas, comportamentos, atitudes vão moldando ali, né, como que esse menino vai entendendo que ele deve se comportar enquanto homem. E aí chega na fase adulta, né, numa fase mais adiante, é muito comum a gente entender que homens sintam, né, que eles não podem manifestar sentimentos, que eles não podem entrar em contato com questões, né, pessoais, no sentido de expressar emoções, que ele deve resolver todos os seus problemas sozinho, muitas vezes com o uso de agressividade, né, porque a agressividade é estimulada, que os homens resolvam seus problemas, suas questões com violência, né, com briga, como muitas vezes isso é estimulado também, desde sempre. Questões como ele pode ser colocado como homem da casa, né, quando a gente pensa também num outro dado que é bastante relevante,
de mais de 5,5 milhões de pessoas, crianças que não têm o registro do pai, né, na certidão de nascimento. Então, como que esse abandono paterno, né, muitas vezes se configura em que uma dinâmica, né, um sistema familiar coloque ali um filho, né, um menino como homem da casa, né, a partir dali ele assume uma responsabilidade. Então, assim, são vários atravessamentos, né, que vão acontecendo até que a gente chega nessa idade adulta, que essa estrutura ela está completamente estruturada e enraizada, né? Então, acho que esse movimento que a gente vem, né, se propondo, essa movimentação, né, acho que ainda é muito recente, a gente ainda está muito no início, até mesmo comparado, né, com os movimentos feministas, como que a gente, né, vai trazer essas temáticas de uma forma que seja acolhedora, né, também para os homens, não só como acusação, mas como que a gente traz os homens de fato para o problema também, né, porque uma vez que nós estamos ali na raiz, na origem, né, eu entendo que essa conscientização, trazer os homens para essas temáticas, para essa discussão, também é parte de uma solução, né. Então, eu vejo como de suma importância eventos como esse, né, e trazer de uma forma que integre também os homens, né, nessa temática, nesse debate, como que toda essa estrutura, né, e como que talvez a forma como nós, enquanto homens, fomos educados, né, nos afetou. E eu vejo que a gente está nesse momento agora, né, de enquanto homens entendermos algumas questões que são muitas vezes pessoais, individuais, mas que têm atravessamentos culturais, sociais, coletivos, né, e como que a gente passa a se apropriar dessas questões também, entendendo como que nós somos afetados por elas, né? Eu acho que em algum nível se evidencia muito como que o nosso comportamento, as nossas atitudes, e aí nem precisa ir muito longe, só a gente verificar, né, dados de violência, dados de suicídio, dados de abusos, né, como os homens são ali majoritariamente protagonistas, né, dessas violências e dessas situações. Então, como que trazer os homens para esse outro lado também, de como que nós somos afetados, né, como que nós temos esse entendimento, como que isso foi construído, né, esse entendimento do que é ser homem, o que a gente acredita que é ser homem, como um homem deve se comportar, né, como que todas essas questões elas também nos afetam, né, e como que elas nos atravessam e que consequências elas trazem para nós mesmos e para as nossas relações. De entender isso, trazer os homens para as conversas, né, para as discussões, ampliar todas essas temáticas, né, e propor um movimento de ação, que aí eu acho que é esse passo da responsabilização, né, de nós homens entendermos como que nossos comportamentos, né, afetam ou afetaram nossas relações, como que isso afeta a nós mesmos, né, a nossa saúde, tanto a saúde mental como a saúde física também, né, os homens morrem 7 vezes mais do que as mulheres, né, aliás, os homens morrem até 7 anos mais cedo que as mulheres, né, por conta de uma falta de cuidado com a saúde, de acompanhamento, né, com a própria saúde, como que isso também muitas vezes é construído, né, de que homem não vai ao médico, o homem é forte, ele tem que ser forte, tem que resistir, né, à dor, enfim, todos esses atravessamentos, eles vão gerando consequências, né, a questão de saúde mental também, como homens têm buscado pouco, né, recursos e ajuda para questões de saúde mental e como que é algo que nos atravessa a todos também, o índice de suicídio, né, os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres, e aí a gente pode pensar como que esse sofrimento psíquico, né, ele se torna tão insuportável por conta de todas essas pressões que muitas vezes homens encontram como uma possibilidade, uma saída, a morte por suicídio, né? Então são vários atravessamentos que vão dessa discussão, no centro dessa temática, trazendo para nós, também enquanto homens, né, esse próprio movimento de autocuidado, de autorresponsabilização, né, porque também é um aspecto que muitas vezes fica sobrecargo da mulher, né, e aí pode ser a companheira, a irmã, a amiga, a mãe,
né? Muitas vezes o cuidado da saúde do homem é terceirizado para uma outra pessoa, e geralmente é uma mulher, né, que acaba recebendo ali essa carga mental, essa carga de responsabilidade. Então, como que todas essas questões, né, se a gente parar e pensar, né, e trazer para reflexão e para consciência, elas vão permeando e atravessando as nossas relações, né? Então, com certeza é um tema muito extenso, né, que atravessa aí diversas camadas, que atravessa camadas relacionadas à orientação sexual, né, identidade de gênero, como muitas vezes é colocado, né, uma heterossexualidade compulsória, né, como se fosse a única forma de ser homem fosse um homem hétero, cis, né, como isso é equivocadamente colocado, né, para muitos homens, e isso gera também preconceitos, né, gera homofobia. Então, como que todos esses atravessamentos, né, vão ali fazendo parte dessa construção do que é ser homem. Eu não vou me estender muito mais, porque senão, né, como a gente falou, é um tema tão complexo, né, tão amplo, que a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas eu queria trazer um pouco dessa reflexão inicial, né, para a gente entender como que é um tema que ele se amplifica e permeia, né, diversas camadas, diversas áreas da vida e áreas sociais também, né, e culturais. E acho que eu vou deixar para o Pedro, meu querido amigo, também trazer um pouco do seu olhar, né, da sua reflexão, e aí a gente vai construindo juntos. Obrigado aí, todo mundo. Obrigada, Fábio. Foram bem claras suas palavras, delinearam bem o tema e mostraram, de fato, a importância da gente discutir masculinidades, né, em todos os estratos sociais. Eu já estou cheia aqui de perguntas, mas eu vou primeiro ouvir o Pedro, para depois a gente poder fazer as perguntas, inclusive as perguntas que o público colocar no chat. O Pedro de Figueiredo é empreendedor social, idealizador do MEMO, negócio social que tem como propósito promover equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre seu modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade. Publicitário da Coca-Cola, publicitário com passagens por grandes agências de São Paulo e do Rio, além do marketing da Coca-Cola, desculpa. Foi responsável por planejar estratégias de comunicação para grandes marcas nesse período. Com o objetivo de gerar mais impacto positivo com seu trabalho, saiu do mundo corporativo para empreender e se dedicar exclusivamente a MEMO. Pedro, passa a palavra. Muito obrigado, doutora Letícia, obrigado a todo mundo, obrigado ao Rafa Rios, né, que fez a gente estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar contigo, meu querido Fábio. É um prazer aqui estar com todos, né? E o Fábio me ferrou, porque depois dessa abertura dele aí, eu vou falar o quê, gente? Mas vou tentar aqui começar falando, antes de tudo, né? A doutora Inês, eu acho que na abertura falou que ela escutou recentemente a palavra masculinidade pela primeira vez, a partir do Rafa, e eu que estou aqui nessa posição de palestrante, e não estou tão assim familiarizado, vamos dizer, com um conceito que é muito complexo, como o Fábio bem colocou. O assunto de masculinidades entrou na minha vida também não há muito tempo, e a partir de uns tapas na cara que eu recebi de mulheres, assim, né? Porque eu ficava, na hora que eu comecei a falar sobre essas questões de gênero, eu estava mais preocupado em falar sobre o que as mulheres deviam fazer ou deixar de fazer, do que sobre o meu próprio comportamento, as coisas que eu faço, que eu reproduzo, etc., né? Mas, bom, começando, então, eu gosto sempre de começar falando que até pouco tempo atrás, justamente, quando eu me olhava no espelho, eu não percebia várias das questões que eu sou atravessado hoje, né? Eu sou um homem heterossexual, cis, branco, eu moro da zona sul do Rio de Janeiro, então questões de raça, questões de classe, questões de gênero não passavam por mim porque eu represento a norma, né? Eu sou o ser universal, eu represento esse cara, aquele bonequinho, né? O bonequinho do ser humano, é o bonequinho do homem ali, né? Aquele bonequinho de palitinho. Enquanto que quando a pessoa vai desenhar um bonequinho de uma mulher, ela já bota uma sainha, um vestidinho, para diferenciar do normal, né, da norma que a gente, enquanto homem, acaba representando. Então, isso já diz para a gente, né, que eu, enquanto homem, não tenho certas preocupações que só por a mulher ser uma mulher, ela acaba tendo, como a roupa que vai vestir, como é que é andar à noite,
o que pode acontecer com ela ao estar na rua. Então, são questões ali que as mulheres têm especificamente que eu acabo não tendo pelo simples fato de ser homem. Assim como questões de raça também não surgem para mim de imediato pelo fato de eu ser branco. Eu andando na rua não vou ser confundido com bandido à toa, etc. e tal. Então, tem um sociólogo americano, Michael Kimmel, que ele fala que o privilégio é invisível para aqueles que o possuem. Então, justamente por eu me olhar no espelho e não reparar nisso tudo, mostra o quão privilegiado eu sou. Por não ter esses atravessamentos, né, de raça, classe, gênero, de primeira, mostra o quão privilegiado eu sou na sociedade que a gente vive. E por que eu estou falando isso tudo, né? Porque tornar o gênero visível para o homem é o que seria talvez o primeiro passo. A gente vê em muitas organizações, empresas e coisas do tipo, quando assim, vamos falar sobre gênero, todo mundo, nossa, muito importante realmente falar disso, as mulheres devem falar disso. Eu acho engraçado que o homem se exclui desse assunto, né? E eu falo isso por experiência própria, tá? Nesse meu histórico corporativo, muitas vezes surgiam essas questões e eu incentivava isso. Não, mulheres têm que falar disso mesmo, têm que conquistar seus direitos e batalhar, etc. Mas eu não me sentia parte daquilo, né? Então, o primeiro passo seria tornar o gênero visível para os homens, para eles se incluírem nessas questões. Porque, né, se temos um gênero, os problemas de gênero, como o Fábio bem estava colocando, toda a violência doméstica, os feminicídios, que dispararam, inclusive, nessa pandemia que já chega a quase um ano, a gente está envolvido nisso, né? Se temos um gênero, a gente também está inserido nessas questões. Então, os problemas de gênero também são problemas de nós homens. E já passou da hora, inclusive, da gente assumir a responsabilidade que a gente tem por tudo isso que acontece, né? Só que aí vem, né? Como que a gente pode, então, contribuir para essa questão sem roubar o tal lugar de fala, sem roubar o protagonismo da causa. Como bem o Fábio e o Rafa colocaram também na abertura, o Ismael diz, né, que masculinidade talvez não seja o assunto mais importante, mas ele perpassa por todas essas outras questões. Então, como que a gente pode contribuir, não sendo protagonista dessas questões, né? Na nossa concepção dentro do Memo, na minha em particular, é abordando e questionando outros homens sobre a sua maneira de se comportar, que está cristalizada ali, né, de uma maneira X. Então, assim, você tem que ser o provedor, você tem que ser o forte, você tem que ser assim, assado, você tem que ser o dominante em relação às mulheres, você tem que ser heterossexual, essas questões que o Fábio apontou, assim. E o difícil aí é romper com esse padrão, com esse lugar que está instituído de alguma forma. Não necessariamente essas questões que estão instituídas são erradas por natureza, né? Por exemplo, eu sou um cara hétero e estou tranquilo e gosto de ser um cara hétero, me sinto confortável assim. O problema está em achar que quem não é hétero é menos homem por isso. Não um homem tão qualificado assim como outros que são héteros. Aí que está a questão. Então a gente precisa questionar esse modelo que a gente considera como o certo a ser seguido para ver alguém como um homem de verdade e para o próprio homem se perceber como um homem de verdade, né? Muitas vezes é isso, ele tem que replicar uma série de comportamentos para que os outros o percebam como homem e ele também se perceba da mesma forma. E isso acaba tendo uma série de consequências, né? Talvez uma das principais seja o fato da gente não conseguir expressar nenhum tipo de sentimento de emoção. O Fábio colocou isso muito bem também, assim. A gente, enquanto homem, socialmente, é permitido demonstrar raiva, e a partir da violência ali a gente dá, beleza, é homem, né, é isso e tal. Mas qualquer sentimento que fuja desse lugar da raiva é visto como algo de fraqueza, e homens não podem ser fracos, né? Então a gente acaba se escondendo, reprimindo os nossos sentimentos em nome de passar essa imagem de ser um homem de verdade. Só que isso traz como consequência todas essas violências que a gente já debateu aqui rapidamente, assim. O homem se torna o protagonista da violência de gênero, independente do tipo de gênero, que essa, para mim, é a maior maluquice de todas, assim. Porque homens violentam mulheres, homens violentam outros grupos minorizados, homens se violentam, homens violentam outros homens. O Fábio trouxe aí a coisa das 7 anos a menos de expectativa de vida. Os homens também no Brasil se matam, se suicidam 4 vezes mais do que mulheres. E eu atrelo isso muito a esse comportamento que é exigido da gente para ser homem, para ser percebido como homem,
que é não poder pedir ajuda quando precisa, é não poder falar sobre o que está pensando e o que está sentindo, porque isso pode ser visto como fraco, o outro pode ser julgado como menos homem e tudo mais. Então, a partir daí, a gente tem um grande problema, que é o fato da gente, homem, estar reproduzindo esses padrões de comportamento, e aí eu digo todo mundo reproduz, eu, Fábio, Rafa, todos nós homens, mesmo os bons, a gente acaba reproduzindo esse padrão de comportamento e assim permitindo que a violência de gênero se perpetue por aí. Então, o que a gente tem que fazer é romper com esse lugar, né? Questionar esse lugar que está instituído aí, porque não dá mais para ficar simplesmente seguindo no piloto automático e deixando que essa violência se perpetue. Muitos homens, né, já estão nesse questionamento, mas ainda é muito incipiente. E a gente tem que entender que esse movimento também ele não é dos mais simples de ser feito, né? São anos e anos de você, na sua vida inteira, sendo colocado num lugar que precisa ser reproduzido. As pessoas do seu entorno esperam que você se comporte dessa forma. Então, questionar esse lugar gera uma série de consequências ali para você, para as suas relações, e isso não é simples, né? Mas quando você tem outras pessoas para dividir esse processo junto com você, fica um pouco mais tranquilo disso ser levado adiante, né? Então, quando eu converso com o Fábio sobre questões de masculinidade, quando a gente traz um evento como esse, trazendo essas questões, fazendo mais homens se envolverem nesse assunto, fica um pouco mais tranquilo, porque você vai compartilhando experiências, né? Esse autopoliciamento que surge a partir do momento que você entende que precisa rever certos comportamentos para não reproduzir uma violência, ajuda tendo outras pessoas ali, e aí principalmente seus pares, né? Ou seja, outros homens que estão nesse mesmo processo para você trocar essas experiências e conseguir elaborar um pouco melhor sobre isso, né? E por isso que, para mim, falar de masculinidades é tão importante, assim, porque a gente está tão distante dessa sociedade com equidade entre os gêneros, que fazer o homem se envolver nisso é fundamental. E se envolver também falando entre si, né, entre nós homens, porque a gente no Memo fala que tem 3 motivos básicos que a gente considera de importante dos homens conversarem entre si. O primeiro deles é isso, né? Porque por sermos homens, a gente acaba tendo uma identificação mais rápida, é um atalho de conexão quando a gente fala das nossas vivências enquanto homens, mesmo entendendo que cada um tem sua particularidade, que eu, enquanto homem branco da Zona Sul do Rio, tenho uma outra vivência de uma pessoa de periferia, de um outro estado, de uma área urbana, de uma área rural, etc. Mas ao compartilhar nossas histórias enquanto homem, a gente acaba gerando uma identificação mais imediata com outros homens também. O segundo motivo é que não dá para delegar essa responsabilidade para as mulheres também, né? A gente acaba delegando muitas das nossas questões para as mulheres, desde que a gente nasce, seja para a nossa mãe, seja para a nossa irmã, seja para a companheira, seja para a amiga. Muitas mulheres assumem as nossas responsabilidades, então não dá para esse processo a gente também delegar mais uma responsabilidade nos ombros das mulheres, assim, né? As mulheres já têm problemas demais para lidar por conta própria ali, com a busca por seus direitos, por conquistar os seus espaços, e não dá para responsabilizar as mulheres por esse nosso processo, né? Eu costumo dizer que é incrível, mas nós homens temos capacidade de, por conta própria, reparar os nossos erros e buscar essa caminhada junto com outros homens. E o terceiro ponto é que falar de emoções e sentimentos, trocar ideia verdadeira, né, com outros homens, já é por si só algo muito transformador, assim. E a gente, quando fala homens, aqui vale um asterisco, que é todos os homens, ou seja, independente se é cis, se é trans, se é hétero, se é gay, se é bi, se é preto, se é branco, se é velho, se é novo, não interessa. Qualquer homem é importante de fazer parte desse debate para a gente justamente refletir sobre isso em conjunto. E aí um outro aviso que para mim talvez seja o aviso mais importante de todos, é que o homem que está dentro desse debate, ou que está nos ouvindo aqui, qualquer coisa assim, ele não pode achar que depois de uma sessão, depois de algumas atividades que ele participou, depois de ler coisas, ele agora ganhou um selo de qualidade de homem desconstruído, de cara legal. Isso não existe, gente. Infelizmente, eu gostaria de passar um checklist aqui, ó, se você fizer isso e isso mais aquilo, você é o homem do século XXI. Mas a gente não concorda muito com isso. A gente acha que esse processo ele é um processo meio sem fim. Ele não tem uma linha de chegada, né? Então, por isso, inclusive, que não é sobre determinar um novo lugar
para esse homem que hoje, vamos dizer, o brucutu, não é criar um novo homem versão 2021, porque vai encaixotar ele no outro lugar. A ideia é a gente abrir as possibilidades do que é ser homem, porque são infinitas as possibilidades do que é ser homem, né? Eu costumo dizer, inclusive, que quanto mais eu me aprofundo nesses debates, mais difícil fica explicar o que é ser homem, assim, porque as possibilidades são múltiplas e são variadas. E por isso, inclusive, que a gente trata de masculinidade no plural, né? Que eu sei que o Rafa teve o cuidado de trazer isso no plural para esse evento, assim, que é por isso, são várias as formas. E instituir uma como a correta, para mim, é um equívoco grande dentro desse debate de masculinidades, assim. Mas, bom, resumindo, tentando fazer minha fala mais breve possível para a gente ter tempo de troca aqui, que eu sei que o nosso tempo é curto, eu acho que é importante a gente falar sobre masculinidade, a gente tem que falar sobre masculinidade, porque os homens precisam se responsabilizar pela parte que cabe a cada um de nós. Tem uma poetisa e escritora norte-americana, Maya Angelou, que eu li recentemente um depoimento dela falando da diferença entre envelhecer e amadurecer, né? Tem muitas pessoas que simplesmente vão envelhecendo e aí honram com seus boletos, criam filhos e tudo mais, mas só vão envelhecendo. O amadurecimento exige assumir responsabilidades, né? Entender de onde você fala, qual o seu lugar na sociedade e, a partir daí, assumir responsabilidades. Eu acho que a minha busca particular e o que a gente tenta promover com o Memo é que homens se responsabilizem por suas questões, que homens se responsabilizem pelo lugar de privilégio que possuem e que a gente consiga, assim, desenvolver uma sociedade melhor e mais equânime para todo mundo. É isso. Eu estava aqui pensando, né, e pensando como que a gente consegue sensibilizar os homens a essa discussão, porque as mulheres, quando partiram para o feminismo, elas tinham, evidentemente, a situação de opressão, então era interessante para que elas dessem esse passo, né, para que nós dessemos esse passo, porque a gente não estava sendo privilegiada. Agora, nessa situação de privilégio, como o Pedro disse, que é invisível, né, os privilégios são invisíveis, como que a gente faz para sensibilizar? E nesse passo, eu queria perguntar tanto para o Fábio quanto para o Pedro, se na experiência pessoal de vocês, com os grupos, o Ressignificando Masculinidades e o Memo, como vocês já sentiram, ou que vocês trouxessem algo da prática, que vocês perceberam que conseguiram tocar uma pessoa, como que a gente percebe, como que a gente traz os homens para essa discussão? E também por um outro viés, como a gente mostra que esse vai ser um ganho, que não vai ser, na verdade, não vai ser uma perda, vai ser um ganho social e um ganho para os próprios homens que vão poder ser livres para serem o que são, né? Então, essa é a minha primeira pergunta, depois a gente segue aqui, o chat não para, tem várias perguntas para vocês. Fábio, quer começar? Opa! Eu acho que só o fato de colocar homens, né, para falarem sobre si, para falarem das suas questões, né, para falarem dos seus medos, das suas fragilidades, de proporcionar, né, um espaço seguro de acolhimento, né, que homens sintam que eles podem trazer e falar sobre essas questões, né, como é no Ressignificando Masculinidades, como é no Memo, já é uma movimentação, né, já é uma ação que é revolucionária, que é transformadora, né, porque se a gente pensa, como a gente está falando aqui, né, que existe toda uma estrutura que coloca que homens não devem fazer isso, né, eu acho que o fato da gente proporcionar esse ambiente, né, de uma forma saudável, já é ali um início, né, de homens poderem perceber que eles podem fazer isso, né, que não é problema algum manifestar ali seus sentimentos, falar dos seus problemas, das suas dificuldades, né, compartilhar isso com outros homens, especialmente, né, tem essa questão que o Pedro trouxe muito bem, né, de como é importante tratar isso entre homens, né, que homens se apropriem desse lugar, né, e assim também retirando, né, mais uma carga mental, né, das mulheres, mas como que a gente constrói relações saudáveis entre homens, né? Porque é muito colocado a competitividade masculina, né? Que os homens estão sempre competindo, que um precisa ser melhor que o outro, acumular mais, né? Ter mais bens, ser mais forte,
ser mais viril, enfim, né? Essa competitividade que é estimulada desde sempre quebra essa possibilidade de relação, né, entre homens, relações saudáveis, né, relações positivas, que homens possam se vulnerabilizar entre si, que possam falar sobre seus problemas, sobre suas questões pessoais. Então, eu acredito muito, né, que os grupos de homens, eles são esse lugar, né, e que fazendo isso, os homens vão entender, e como eu vejo que é perceptível, né, nos encontros, que isso traz muito mais benefício do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que é libertador para muitos homens poder falar sobre si, né? Compartilhar seus problemas, falar o que os aflige, né? E serem acolhidos por outros homens, escutar outros homens, né? Eu acho que os grupos possibilitam esse lugar de escuta, que é muito importante também, né? De homens escutarem outros homens que muitas vezes passaram pelos mesmos problemas que eles, ou que estão passando pelos mesmos problemas que eles, né? Como que essa ideia de uma masculinidade hegemônica prega uma forma única de ser homem, né? Que parece que nos blinda, né? De qualquer questão como essa, e aí a gente está sempre performando, né? Buscando estar sempre bem, sempre forte, sempre financeiramente estável, emocionalmente estável, né? E como colocar homens para falar sobre essas questões, né, e escutar de outros homens quebra, né, um pouco dessa estrutura cristalizada que o Pedro colocou, né, porque a gente vai criando essa identificação, né, de entender que nós temos problemas e que não somos só nós, né, e que a gente compartilha isso com outros homens e que a gente pode aprender com a experiência de outros homens, né, encontrar ali formas de lidar com o que a gente está passando. Então, eu acho que por si só, né, essa forma de condução de encontros em grupo entre homens para tratar dessas questões, né, porque eu acho que é importante ressaltar que sempre que uma estrutura, né, que é tão forte como o machismo, como o patriarcado é questionado, vai surgir, né, vão surgir movimentos para cuidar da manutenção, né, dessa estrutura. Então, também a gente tem visto, né, grupos e movimentos de homens que prezam, né, por uma masculinidade patriarcal, que prezam pela manutenção, né, dessas estruturas de opressão. E então, como que pensar, né, essa forma de troca entre homens que traga todas essas questões que a gente está falando aqui, né, para a conversa, que traga com responsabilidade as questões de gênero, de raça, de orientação sexual, de classe, né, são possibilitadores dessa mudança, né, de comportamento, de atitude, de consciência. Eu acredito muito nisso. Boa. Eu queria só complementar o Fábio, é isso, né? Eu acho que, de fato, grupos reflexivos, né, esses grupos de homens, eles são fundamentais, assim. Tem até um ex-participante que vai na linha do Fábio e fala que é um ato revolucionário quando homens se juntam para falar sobre seus sentimentos entre si ali, porque é isso, né? É muito comum a gente escutar homens falando dos nossos grupos ali, nunca falei isso com ninguém, é a primeira vez que eu estou trazendo um assunto como esse. Nunca dividi isso nem com a minha esposa, nunca dividi isso com nenhum amigo meu de infância. Então, isso é muito comum. Então, de fato, o cara se expressar, colocar ali o que está sentindo, o que está pensando, é um ato revolucionário. A gente concorda um pouco, tanto com o Fábio quanto com esses participantes dos nossos grupos, assim. E aí, eu acho que uma coisa que facilita o envolvimento de mais homens nesse processo são algumas questões, na verdade, assim, né? A gente tenta sempre ter uma linguagem mais acessível no sentido de não usar academicismos, não usar muitas afetações de expressões, não tentar sofisticar, vamos dizer assim, o jeito de comunicar, porque quanto mais simples for a forma de endereçar esses assuntos, mais fácil vai ser de homens escutarem essa mensagem. Então, acho que a linguagem ela tem um papel estratégico nessa disseminação, vamos dizer assim, do debate de masculinidades. Um outro ponto, eu acho que é entender que é claro que ele vai ter muitos benefícios. Eu acho que o homem que entra nesse processo, ele vai ganhando uma autonomia de si, ele vai se permitindo coisas que talvez ele queria desde novo. Sei lá, eu lembro quando eu fui tentar fazer uma aula de sapateado, eu morava com vários amigos assim no mesmo prédio, num esquema quase de república, ali pós-faculdade, meus primeiros empregos e tal, eu morava em São Paulo, e aí eu fui fazer uma aula de sapateado,
e, né, porque eu achava Clark Gable, Fred Astaire, tipo o máximo, assim, né? Minha mãe vivia falando deles, eu achava aquilo muito charmoso e queria me colocar naquele lugar também. Fui fazer uma aula experimental. Quando eu voltei para casa, contando para meus amigos que eu tinha feito uma aula experimental de sapateado, eu fui, assim, o mais zoado do mundo. Mudaram a rede do Wi-Fi para aula de sapateado no apartamento 22. E é claro que eu estou pegando aqui um exemplo pequeno, um exemplo bobo quase, mas que mostra o quanto a gente acaba se reprimindo. Então, ao elaborar sobre isso, você vai ganhando mais confiança de você. Assim, não, eu posso fazer sapateado e continuar sendo um homem, tá tudo bem. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, tá tudo certo. Então, isso te dá uma autonomia de você mesmo que é muito legal. Mas acho que o principal ponto é um compromisso ético com a sociedade que a gente quer ter no futuro. Assim, né? Eu acho que esse lance dos benefícios, das vantagens do homem entrar, são sim relevantes, porque a gente sabe que isso acaba trazendo muita gente para o debate, mas eu acho que tem o norte, o que de fato pauta esse debate, é a ética, é um compromisso ético com o mundo que a gente quer. Eu não quero que pessoas sofram por sua orientação sexual, por seu gênero, por sua raça, não quero participar dessa sociedade. Então, a maneira que eu tenho dentro desse assunto de gênero para ajudar isso a melhorar é elaborando sobre mim mesmo, porque eu reproduzo esses comportamentos, e eu reproduzo isso até hoje. Eu lembro uma outra história particular aqui, se me permitem. Dentro desse trajetório do MEMA, a gente já foi em vários eventos e participações em jornal, em programas de televisão. Um desses foi o Encontro com Fátima Bernardes. A gente estava lá no Encontro com Fátima Bernardes, naquele programa ao vivo, e a produção da Fátima Bernardes pediu para a Gabriela, que é a minha companheira, ir junto comigo. E aí a produtora falou assim, Gabriela, você vai sentar na primeira fileira ali do auditório, porque a Fátima vai te fazer uma pergunta no ao vivo. A pergunta que ela vai fazer é, o que você percebe que mais transformou no Pedro desde que ele começou esse trabalho? Fomos para o programa, aquela maluquice do ao vivo, acabou que não teve pergunta para a Gabriela ali no ao vivo. Mas eu fiquei muito curioso, né? Eu falei, Gabriela, o que você ia falar para a Fátima Bernardes em rede nacional sobre o meu processo de transformação? E eu achando, claro, né, que ela ia falar, Pedro, eu ia falar que você é um cara lindo, maravilhoso, que não tem erros, mas na verdade ela falou assim, Pedro, eu ia falar que agora você repara mais rápido nos seus erros. Essa era a resposta que ela ia dar. Não era a resposta que eu estava imaginando, claro, mas foi uma resposta muito importante de escutar. Primeiro porque, assim, eu acho muito legal, eu já consegui reparar mais rápido os meus erros e isso ser percebido por uma pessoa que está comigo todos os dias. Segundo, que coloca meu pé no chão, porque eu não estou num patamar superior, porque estou abordando isso, porque estou palestrando num evento como esse. Eu estou no mesmo processo, eu estou nesse mesmo lugar. É uma linha de chegada que não existe. Então, você tem que entender que é um compromisso ético com a questão. E não é para você, agora que eu lavo a louça e dou bom dia para as pessoas, preciso receber aplausos e louvações. Não é sobre isso. É um compromisso ético em relação à sociedade. Você vai ter uma série de benefícios. As pessoas, inclusive, vão te aplaudir por você estar fazendo o básico, que eu recebo muito aplauso. Mas o ponto não é esse. O ponto, de fato, é um compromisso ético para buscar uma sociedade mais justa para todas as pessoas. Vou passar aqui uma pergunta feita pelo chat para o Fábio, foi a Ana Silva. Ela fala o seguinte, Brené Brown, em seu livro, fez uma colocação. As mulheres estão preparadas para lidar com a vulnerabilidade masculina? Você sente que as mulheres temem essa vulnerabilidade? Com certeza, as mulheres também estão inseridas, né, nesse processo de mudança, né, e de transformação. Se a gente pensar que o machismo ele é estrutural, né, isso também atravessa as mulheres, né, tanto pela opressão, né, que elas sofrem, quanto pela própria reprodução também, né, do machismo. As mulheres também podem reproduzir o machismo, né, e aí é interessante essa pergunta, porque como muitas vezes é colocado, né, que um homem que demonstra ali os seus sentimentos, né, que ele é mais afetivo, que ele é um homem que tem mais facilidade, né, para tratar de questões sobre si mesmo, de falar, de se vulnerabilizar,
ele é colocado num lugar de feminino, né, ou de afeminado, como é colocado, né, um homem afeminado, muitas vezes questionando a sua orientação sexual, né, e a gente entende que isso não tem qualquer tipo de relação com essa questão, né, de orientação sexual. Independentemente disso, nós homens podemos, né, expressar nossos sentimentos, nossas emoções, nos vulnerabilizar, mas o fato de estarmos numa sociedade que é estruturalmente machista, né, as mulheres também são atravessadas por esses questionamentos, né? Então, como muitas vezes para algumas mulheres vai ser, ou pode ser, difícil lidar com um homem que esteja, né, nesse processo e que se coloque mais vulnerável, que se coloque mais sensível, né, que não corresponda a essa estrutura, né, do homem forte que lida com tudo sozinho, né, que não que tem essa estrutura, né, que corresponde a esse padrão hegemônico, né. É até comum ouvir de homens, até mesmo nos grupos, de como mulheres, de como eles já ouviram de mulheres que pensavam que eles eram gays, pela forma como eles, né, agiam, se comportam, enfim. Esse é um ponto, mas assim como também é um processo para as mulheres, né? Eu entendo que as mulheres também estão nesse processo de entender que homens podem ser de uma outra forma, né? Talvez elas também tenham, em algum nível, essa ideia única do que é ser homem, né? Assim como nós homens somos atravessados por isso, as mulheres também são atravessadas por esse mesmo entendimento, né? Então, quando o homem se apresenta de uma forma diferente, né, desse ideal hegemônico masculino, isso vai também gerar esse conflito. Nós estamos aqui, o tempo corre muito rápido quando o tema é interessante, né? E o tempo está passando, então está estourado já. Eu vou fazer só uma pergunta para o Pedro, e aí a gente vai, infelizmente, partir para o encerramento, mas sempre com compromisso de continuarmos o debate, né, Pedro? O Felipe Requião fez a seguinte pergunta: qual é o papel das empresas na inclusão dos homens na pauta de equidade, diversidade e inclusão? Como a cegueira do machismo presente nas organizações impede o verdadeiro toque na ferida? Ótima pergunta, Felipe. Adorei. Eu acho que é muito importante, né, envolver os homens dentro desse debate também, nas organizações, também no corporativo, né? O envolvimento dele se faz fundamental para a gente acelerar um processo de transformação que muitas empresas já começaram, né? Então, tem ali sua área de diversidade e inclusão já estabelecida, já desenvolvida, mas muitos homens acabam não entrando nessas questões por aquilo que eu falei lá no início da minha fala, assim, a gente nem percebe que está implicado nessas questões, sabe? Então, por isso que eu reforço que o primeiro passo talvez seja de fazer com que ele perceba que tem um gênero, porque a partir dessa percepção ele se implica na questão, né? Eu só, por exemplo, só me dei conta a partir disso, assim, entendendo que por eu não perceber que estou incluindo, mostra o quão privilegiado eu sou. Então, acho que o primeiro passo é esse e eu acho que atravanca muito a evolução. Eu entendo as organizações, as empresas, como a sociedade no microcosmos, né? Só que ali os papéis hierárquicos estão bem claros e mais bem definidos. Então, fazer uma movimentação dentro de uma empresa é basicamente o mesmo trabalho que a gente faz para a sociedade, só que num microcosmos. Então, trazer os homens para essas questões, para fazer com que eles debatam e reflitam sobre si, do mesmo jeito que a gente propõe para a sociedade, é fundamental para que esse processo de transformação da cultura daquela organização de fato aconteça e aconteça numa velocidade que, né, talvez nessa vida a gente ainda veja alguma mudança naquela organização. Porque se depender das coisas acontecendo naturalmente, sem acelerar de forma incisiva e deliberada sobre a questão, sei lá, em 2500 a gente vai estar mudando uma vírgula, sabe? Então, o envolvimento das empresas é fundamental até para esse ganho de escala de envolvimento de mais homens nas questões, né? Imagina uma empresa que tem sei lá quantos mil funcionários, coloca esses funcionários para pensarem sobre esse assunto. Isso potencializa o debate de uma maneira geral. Então, é muito importante trazer esse envolvimento para as empresas. E aí é importante que aconteçam os movimentos de baixo para cima, ou seja, das pessoas que estão numa cadeia menor dentro daquela organização, que demandem esse tipo de trabalho, que demandem esse tipo de envolvimento de homens nessas questões, assim como os líderes, né, as lideranças daquela organização também se envolvam
porque tendo a liderança envolvida, a gente garante um efeito cascata que talvez até acelere esse processo. Então, queria agradecer a pergunta do Felipe mais uma vez, porque eu acho fundamental o envolvimento de organizações, e aí sendo empresas privadas ou organizações públicas, mas o envolvimento de organizações nesse movimento de incluir mais homens no debate de gênero a partir do debate de masculinidade, para mim é fundamental para a gente ter um ritmo um pouquinho mais acelerado do que a gente tem hoje em relação à equidade de gênero. A gente recebeu também elogios pelo chat, né? Parabéns pela iniciativa. O Fábio diz: temas fundamentais para avançarmos na pauta da equidade de gênero. O Fábio também disse: ótima fala, Fábio, elogiando o Fábio. Parabéns pelo excelente evento. Se faz muito necessário promover debates e reflexões sobre masculinidades. Uma sociedade melhor é possível. Então, eu acho que realmente hoje é só o primeiro dia, né, do nosso webinário. Tem vários participantes pediram que fosse falado também da relação de homens como pais, né, a relação entre pais e filhos. Então, o tema está muito longe aí de se esgotar, foi só, né, uma primeira luz que se deu sobre esse tema, mas como, de fato, a gente tem um tempo aí curto, eu vou ter que encerrar. Eu estava lendo esses dias o Grande Sertão Veredas, e aí eu me deparei com uma frase que eu achei bastante interessante. Fala assim: bem, o senhor ouve, o que ouviu, sabe, o que sabe, me entende. E aí, diante de tudo que vocês falaram, agora todos nós já ouvimos, sabemos, e eu espero que a gente possa, de fato, caminhar para um mundo de maior entendimento, né? Entendimento de mais equidade, de mais justiça, de maior liberdade. Eu me sinto grata por estar aqui, por ter podido abrir esse primeiro dia de evento, por poder tê-los ouvido, por contar com a participação do público aí que nos escutou aí atentamente. Tenho certeza que isso tocará a todos, né, na mente e no coração, e que vai ser o início de uma caminhada de alteração dos parâmetros sociais, de relação social. Vou passar a palavra à doutora Terezinha, também já agradecendo por ter me dado essa oportunidade de mediar esse encontro na frente da escola, para encerrar o nosso evento de hoje. Obrigada. Obrigada, Letícia, pela excelente condução, foi maravilhoso, e os nossos queridos palestrantes, Pedro e Fábio, foi um aprendizado incrível, e ficou aquele gostinho de quero mais, né? Realmente foi pouco, e a gente sabe que essa jornada ainda tem muitos passos, né? É uma longa jornada, mas é bom ver que há pessoas se dedicando, estudando e transformando, né? Está no mundo para fazer uma diferença, algo que realmente precisa ser mudado. É urgente, mas a gente sabe que tem muito pela frente. Obrigada, Rafa, pela excelente coordenação, obrigada a todos que nos acompanharam, aos coordenadores, à Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal, que se empenhou muito na realização desse evento, e fica aqui o nosso convite a todos que voltem conosco amanhã, no mesmo horário das 11 horas, quando vamos falar de masculinidade no plural, com os palestrantes Tiago Teixeira e Pedro Pires, o primeiro que é professor do Departamento de Filosofia da PUC de Minas, professor da plataforma Feminismos Plurais, e o Pedro, que é transmasculino, psicólogo clínico, atuante na área clínica, educador popular. Vamos ter a mediação da nossa querida Márcia Panúncio, que é analista judiciária do tribunal e também membro da comissão. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e até amanhã.